Parte 2 do vídeo sobre escolher uma casa espiritual. Nesse tempo que a gente está vivendo de bodega da Umbanda, bodega de religiões de matriz africana, onde a visão de muitos, infelizmente, sacerdotes e sacerdotisas é de que quanto mais cheia a casa, melhor, mais está vencendo, mais não sei o que. Não. Uma das coisas lindas da nossa religião, cultura de terreiro e povos de terreiro, é que nós não temos a missão de evangelizar. Nós temos que conquistar espaço por uma questão de respeito, resistência e existência. Mas nós não temos a missão de evangelizar. Quem é verdadeiramente sacerdote, sacerdotisa, tem a consciência de que a espiritualidade de cada pessoa vai conduzi-la para o lugar que ela deve ir. E o tamanho da nossa casa tem a ver com o tamanho da nossa missão, seja pequena ou grande. Não diminui a importância. Então, dentro dessa visão de bodega, muitos vão querer te fazer filho de santo, porque você tem que, na verdade, fazer uma oferenda, uma coisa e outra, que não te dá a obrigação de ser filho ou filha, mas ele vai tratar com você como se fosse. Quando você vê essa postura, corra, viu? Ou se você é de outro terreiro e foi visitar aquele terreiro e o Pai de Santo começa a querer te ganhar pelo ego, te oferecendo coisas e descredibilizando a sua casa, corra também. Porque um relacionamento, seja ele casamento, seja ele com Pai de Santo, seja ele com amigo, seja como for, tem muito mais a ver em casar as diferenças do que as qualidades. Ora, é muito fácil casar qualidades. Todo mundo gosta de qualidades. Mas eu quero ver casar as diferenças. Eu preciso entrar sabendo quais são os defeitos do outro, se é suportável ou não. Então, quando você for escolher uma casa espiritual para se iniciar, coloque sua vaidade de lado. Não é porque a casa é bonita, porque a casa é lotada, porque tem pessoas que você conhece lá dentro. Não, você tem que ter um tempo estudando aquele lugar e estudando algumas coisas que eu vou falar nesse segundo vídeo. Continuação sobre escolher uma boa casa de santo para você, uma boa casa para você iniciar e se cuidar espiritualmente. Quando você for naquela casa, de cara, mesmo que e aí já é um sinal. Se o pai de santo, a mãe de santo começa a elogiar muito a casa, que vai te dar isso, vai te trazer aquilo, aí já é um sinal de sedução desleal e falsa, mentirosa. Procure sacerdotes e sacerdotisas que sejam transparentes. E a primeira coisa que você tem que perguntar é quais são os seus defeitos e quais são as problemáticas da casa. Se ele for honesto, ele vai apontar, por exemplo. E também você não deve escolher a casa com base naquilo que estão oferecendo te dar. Estão só alimentando tua vaidade. Continuando. Quais são as problemáticas desse terreiro? Por exemplo, o meu terreiro tem uma problemática enorme, é muito grande. Então uma pessoa para entrar em função demora. Às vezes ela fica se sentindo inútil. Quais são os meus defeitos? Eu, Alex, eu sou muito desconfiado. Então quando eu vejo uma coisa eu desconfio, para mim já é uma verdade dentro de mim. Um defeito que alguém carrega é o da mentira. Então eu não consigo conviver com pessoas que mentem. E até convivo, mas fica um relacionamento muito raso. Um outro defeito, as pessoas que são ingratas. Um ingrato, dou a ele o remédio de passar na cara. Porque ele me traz o defeito dele da ingratidão, se faz desmemoriado, e eu passo na cara dele com esse outro defeito, fica justo. Ele me entrega um e eu devolvo o outro. Então você vai casar as diferenças para saber se é suportável entrar naquela casa, quais são as problemáticas da casa e quais são os defeitos do dirigente. Isso vai levar tempo. Mas é de extrema importância que de forma racional você faça todo esse estudo antes de decidir ser de um terreiro, né? Quais são as problemáticas da família espiritual, daquela família que todo terreiro tem, e quais são os defeitos daquele pai, daquela mãe de santo, que ele também tem, porque ele é um ser humano. E aí você vai estudar também quais são as bandeiras que a casa defende. Qual é a conduta do pai de santo? Se casa com o que você espera, porque tem gente que quer um pai de santo que pareça um Buda. Tem outro que quer um pai de santo mais amigo. Então você precisa estudar a conduta dele, como ele trabalha como pai de santo. Também. Bandeira.
esse estudo que você vai fazer sobre a casa vai exigir tempo e razão. Não só as vibrações, sensações e emoções que você tem quando entra naquele lugar, não. Quais são as bandeiras que aquela casa defende? Se você não é de acordo, não entre. Por exemplo, a minha casa defende a bandeira LGBTQIA+. Então, se você acha que o terreiro não tinha que se envolver com nada disso, não entre na minha casa. Eu defendo a prática da caridade. Ah, não, isso ficou só para os espíritas kardecistas. Isso não tem a ver com a Umbanda. Nosso trabalho é só rezar na cabeça do povo. Não entre no meu terreiro. Uma outra bandeira que eu defendo são as ações culturais. Não, a gente é para fazer só gira. Negócio de estar fazendo coisa cultural, cachaça no meio do mesmo espaço que se faz uma macumba. Então não entre no meu terreiro. Você estuda quais são as bandeiras que aquele terreiro defende. E aí, depois de todo esse estudo, você confirma com a sua espiritualidade se aquele vai ser o lugar para você. E por último, você vai ter que ter sangue no olho, firmeza, estabilidade dentro da sua fé, inabalável, porque você vai, em algum momento, sofrer intolerância religiosa. Lembrando que dentro da prática de Umbanda, pelo menos falando sobre essa vivência com as entidades, nós pegamos o nosso livre-arbítrio, colocamos numa caixinha de presentes, entregamos na mão dos guias, ouvindo a opinião deles para cada escolha que a gente vai fazer. Primeiro Deus, segundo as divindades e terceiro as nossas entidades que têm contato direto conosco. E aí isso vai precisar de fé e confiança no lugar que você está se entregando. Isso não tem a ver com ego, isso não tem a ver com vaidade, isso não tem a ver em alimentar você. Mas uma relação a dois, e uma relação é uma relação, ela é diária, não é só se enfeitar e tatuar espiritualidade.